Olá pessoal, na videoaula dessa semana vamos discutir a coleta e o processamento de amostras clínicas do trato intestinal, né, visando o diagnóstico das bactérias causadoras de gastroenterites. Bom, então iniciando pelas amostras clínicas possíveis, a gente tem as fezes, né, de 1 a 2 gramas de fezes, coletada em frasco estéreo de boca larga, aquele frasco próprio, né, fornecido pelo laboratório, e também pode ser realizado o suave retal, tá, gente? O suave retal, porém, né, ele não é indicado, tá, porque ele vai ter uma menor sensibilidade do que as fezes frescas, tá? E as fezes frescas também, eu vou falar com vocês ali na frente, a gente usa para fazer um outro teste, né, uma outra pesquisa, tá? Se a gente quiser fazer pesquisa das toxinas, gente, do Clostridium difficile, tá? Então, estou falando da colite pseudomembranosa, né? Aquela associada ao uso de antibióticos. Então, o Clostridium difficile, na verdade, por ser um anaeróbio, é muito difícil de crescer, né? Então, o exame realizado é a pesquisa de toxinas nas fezes, tá? É feito por ELISA. Então, nesse caso, gente, ou as fezes são processadas imediatamente, tá? Ou então vai congelar a -20, né? Até o momento do uso, tá? E a coleta, tá, gente? Isso vale para todas as amostras, né? Mas a coleta deve ser feita, né? Antes do início da antibiótico-terapia. Bom, e após a coleta, tá, a gente deve processar, tá, gente, a amostra de fezes no máximo 1 hora, tá, idealmente até 30 minutos após a coleta. Se as fezes vierem, né, somente as fezes frescas no frasco, tá? Isso principalmente devido a que as espécies de Shigella, tá, gente, elas perdem a viabilidade muito rapidamente na amostra. As fezes em meio de transporte, né, que é uma outra possibilidade, gente, meios mais utilizados, né, são o meio Kerry Blair e a salina tamponada. Se mantido refrigerado, pode ser processado em até 48 horas, na temperatura ambiente até 24 horas. E eu coloquei abaixo para vocês, né? O meio Kerry Blair, gente, perdão, ele é o mais utilizado, tá? Porque ele é um meio bom para manutenção da viabilidade, tá, gente? Da grande maioria dos patógenos, tá? Embora ele não seja melhor para Shigella, tá? A salina tamponada, ela é melhor para manutenção da viabilidade da Shigella até o processamento. Então, como o Kerry Blair ele é mais amplo, né? Ele é o mais utilizado, tá? E eu coloquei a fórmula para você só para lembrar que os meios de transporte, né? Eles não vão ter nenhuma fonte de carbono e nem de nitrogênio, né? Para não permitir o crescimento de bactérias ali na amostra, né? Eu quero manter a proporção de bactérias que eu tenho lá no sítio da infecção. E no caso do meio de transporte, tá, gente? Vocês podem falar como utilizar, né? Como a gente vai utilizar, tá? Vocês viram ali que o meio de transporte ele vem, né? Com um suave, tá? E um tubo que tem um meio embaixo, tá, gente? O meio que é o que eu coloquei a fórmula ali. No caso da salina, né? Ela é um meio líquido, né? Tem um pouco de glicerina, fica um pouquinho viscoso, mas ele é líquido, tá? No caso do Kerry Blair, ele vem com esse tubinho, né, com esse suave, como demonstrado aí no lado. Então você vai abrir a embalagem, tá, gente? Vai segurar, né, o suave e o meio ele vem separado, tá? Então você vai segurar o suave pela tampa e pegar a amostra de fezes, né, que estará lá no frasco, tá? E você vai com o suave, tá, gente, coletar uma boa proporção das fezes, tá, coletadas. E como eu coloquei do lado aí, né, gente, devem ser privilegiadas porções, né, das fezes que contêm muco, ou sangue ou pus, tá? Em outras amostras clínicas,
como por exemplo amostras cutâneas, né? De infecções cutâneas, a gente tem, e subcutâneas, né? Eu falei com vocês, a gente tende a evitar o pus, né? Que seria basicamente uma resposta inflamatória, um monte de célula inflamatória morta, bactéria morta e tal, mas aqui ela vai ter. Vai ser o contrário, tá? Nas fezes eu procuro as porções que contêm muco, sangue e pus, tá? Porque são as porções, provavelmente, né, onde ocorreu a destruição tecidual, né, no hospedeiro, né, e as fezes passando por ali acabou sendo liberado nas fezes, tá? Então eu vou privilegiar essas porções e aí eu vou pegar, passo meu suave, né? Posso passar bem meu suave, vou colocar o suave dentro da tampa, dentro do tubo, tá, gente? O meio ele é um meio semissólido, né? O Kerry Blair. Então você vai, né? Logo que você colocar, ele já vai introduzir o suave lá no meio. Vai fechar direitinho, identificar, né, com todas as informações necessárias e enviar para o laboratório, tá? Usualmente isso é feito quando a gente não pode, né, em regiões mais distantes ou em estudos de prevalência de determinadas bactérias, ou que a gente vai ter que coletar muitas amostras e não vai dar para processar tudo, tá? Ele é mais usado. Ele é usado mais nesses casos, tá? Na grande maioria das vezes vai ser usado nas fezes frescas mesmo, naquele frasquinho de coleta de fezes. Bom, falando então dos agentes, né? Só relembrando aqui para vocês, a gente viu lá na aula, né, que os agentes bacterianos eles podem ser divididos em dois grupos, né, quanto às manifestações clínicas causadas, tá? Eu coloquei para vocês a tabelinha. As diarreias que elas são chamadas de inflamatórias, tá, gente? Porque é aquela diarreia, né, que é a liberação excessiva de água nas fezes, né? E as fezes podem ter sangue, pode ter muco, pus, tá? E o que a gente chama de disenteria, tá? Que é a diarreia que pode evoluir para esse quadro, né, de sangue nas fezes, de muco, muita dor, né, do tipo cólicas, né? E como a gente discutiu, isso está associado a bactérias que vão fazer invasão tecidual, tá? E vão causar, em última instância, vão causar a lesão tecidual, tá? E aí você vai ter o sangue, a destruição do tecido. Então, como a gente viu, né, as espécies de Shigella, tá, gente? E a E. coli enteroinvasiva, tá? A gente viu a E. coli enteroinvasiva tem um mecanismo de patogênese bem similar ao da Shigella, e elas são, né, como o próprio nome diz também, como as Shigellas, elas invadem o tecido. O Campylobacter jejuni também é capaz de invadir o tecido, destruição tecidual, vai causar disenteria. E a salmonela também, como a gente viu, né? A salmonelose e também na febre tifoide, né? Que é aquela forma disseminada. Então, bactérias que vão causar invasão do tecido e destruição do tecido vão levar, né, a essas diarreias inflamatórias. Por outro lado, a gente tem as bactérias, né, que não vão causar lesão tecidual, gente, que a manifestação clínica vai ser principalmente a diarreia, tá? E quando eu falo isso, gente, a diarreia pode ser muito grave, tá? A pessoa pode ter, principalmente crianças que vivem em condições piores, socioeconômicas, são malnutridas, tá? Essas diarreias podem facilmente levar o indivíduo a óbito, tá? E aqui eu coloquei para vocês, né? Então são as E. colis, tá? Enterotoxigênica, enterohemorrágica, enteropatogênica agregativa e no caso da colite pseudomembranosa, tá? Ela também vai causar uma diarreia, né? Porém ela não causa disenteria, não existe invasão e destruição tecidual, tá? Um ponto importante aqui, gente, coloquei embaixo, é que a E. coli hemorrágica pode causar
a diarreia com sangue, tá? A liberação de sangue nas fezes. Inclusive, por isso ela ganhou esse nome de enterohemorrágica, tá? Porém, ela não é considerada um agente de diarreia inflamatória ou disenteria, tá? Eu vou falar para vocês ali na frente o que que causa isso, a razão, né, da não inclusão da enterohemorrágica lá na disenteria, embora possa causar, inclusive em crianças, é um clássico, né? É uma manifestação muito comum, né? De você ter liberação de sangue nas fezes. E quando a gente vai discutir, né, gente, sobre o diagnóstico, a cultura dessas bactérias, né, enteropatogênicas, é, a gente tem que discutir também, para vocês entenderem a, a ideia da coisa, né? A gente entender a microbiota do intestino, tá? A gente quer a microbiota mais abundante, mais diversa do corpo humano, tá? Ela é formada principalmente por bactérias anaeróbias, tá? Que são as populações dominantes, como por exemplo, gênero Bacteroides, Bifidobacterium, Fusobacterium, tá? São bactérias gram-negativas anaeróbias. E essas populações, gente, elas estão em cerca, né, de 10 a 11 a 10 a 12 unidades formadoras de colônia por grama de fezes, tá? Então é uma quantidade muito grande de bactérias, né? Seria aí um quatrilhão, né, mais ou menos, né, de bactérias por grama de fezes, tá? Obviamente, tá, gente, essas populações, né, e vários estudos estão mostrando cada vez mais isso, a microbiota, né, do intestino do indivíduo, né, ela é muito influenciada por vários fatores, né, como dieta, estilo de vida, né, por exemplo, tabagismo, é, mas eu coloquei só para vocês terem essa ideia, né, de quantidade de bactérias que a gente vai ter na nossa amostra clínica. E aí, quando a gente compara com a dose infectante, tá, dos principais patógenos, né, bacterianos intestinais, embora aí também ele colocou outros, né, não só agentes bacterianos, mas só para a gente discutir os bacterianos aqui, vocês veem a dose infectante, que é a quantidade mínima de bactérias que eu tenho que ter para começar, né, o processo de patogênese, para causar a doença. E a gente tem, né, a Shigella é muito baixa, de 10 células, né, a 100 células, ela já começa a causar infecção, né? Mas vamos pensar, por exemplo, na E. coli e no Vibrio cholera, né, o agente causador da cólera, que são as maiores doses infectantes. Então, se a gente pensar em 10 a 8 micro-organismos, né, necessários ali para iniciar uma infecção, é, se a gente pegar essa base, né, como média, essas bactérias vão estar, né, se a gente pensar lá o 10 a 11, elas vão estar em 1000 vezes menor quantidade, né? As bactérias da microbiota vão estar em quantidade 1000 vezes maior do que essas bactérias, né? Então isso já nos mostra, né, um problema dessa amostra clínica, né, desse sítio anatômico, na verdade. E aí vira tipo onde está o óleo, né? Você tem quantidade mínimas lá do seu patógeno no meio daquela confusão de bactérias lá no intestino. E então como é que a gente faz, né, para fazer como é que a gente faz para fazer não, né? Como é que a gente processa essa amostra, né? E vê os resultados, né? Como são processadas, né, as amostras do trato gastrointestinal. Neste caso, gente, a microscopia ela não é utilizada, ah, por exemplo, né, após uma coloração de grã, devido ao enorme número de bactérias que a gente vai ter na amostra e não vamos conseguir diferenciar nada. Porém, as fezes a fresco, tá? Por isso que eu falei que as fezes a fresco são preferíveis, né, ao suave, né, retal, ou até mesmo o suave, né, no meio de transporte, porque ela pode ser utilizada para visualização de leucócitos e eritrócitos, tá? E as fezes têm que ser a fresco para fazer essa pesquisa. E o encontro de leucócitos nas fezes, gente, é indicativo de diarreia inflamatória,
tá? Ou seja, Shigella, E. coli enteroinvasiva, Campylobacter, Salmonella, tá? Bactérias que causam invasão tecidual, lesão tecidual e, consequentemente, né, vão gerar uma resposta inflamatória no sítio, tá? É, porém, a gente tem que levantar um aspecto aqui, tá, gente? Que a sensibilidade ela é de mais ou menos 90%, tá? Ou seja, se eu não encontro leucócitos nas fezes, né, fazendo essa pesquisa, eu não posso descartar completamente a chance de ser uma diarreia inflamatória, tá? Eu posso não conseguir visualizar e ser uma diarreia inflamatória, mas na grande maioria dos casos, né, o encontro é um indicativo muito grande e no caso das diarreias por exemplo, né, para as outras E. colis, ela não vai ter a presença de leucócitos. E aí, se a gente combina a informação da presença dos leucócitos ou não nas fezes com a presença de sangue nas fezes, né, a presença de eritrócitos nas fezes, a gente pode ter uma ideia, né, boa do possível agente etiológico. Então, vocês estão vendo aí as fezes sem sangue e sem leucócitos, né, geralmente associados a bactérias que vão causar a diarreia sem ter invasão tecidual, né, então não vai ter o caso de desinteria, né, não vai ter destruição tecidual, não vai ter presença de sangue, muco, pus nas fezes. E pode ser tanto em infecções realmente, né, como a E. coli enteropatogênica, como a E. coli enterotoxigênica, tá? Como em intoxicações alimentares, que a gente também discutiu na aula, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, enfim, né, quando no caso das intoxicações a gente ingere já a toxina pré-formada no alimento ou no fômite. As fezes com sangue sem leucócitos, gente, eu vou suspeitar da E. coli hemorrágica, tá? Porque a E. coli hemorrágica ela pode causar liberação de sangue nas fezes, tá, gente? Mas ela não invade, ela não tem um mecanismo de invasão, tá? Então depois eu vou mostrar para vocês no próximo slide ali o porquê disso. Então, por isso, tá, gente? Porque as fezes elas vão apresentar sangue, mas não vão apresentar leucócitos, a E. coli hemorrágica não é considerada uma diarreia inflamatória. Fezes com sangue com leucócitos, tá, gente? Aí eu vou pensar nos agentes de invasão tecidual e destruição tecidual. Salmonella, Shigella, a E. coli enteroinvasiva e o Campylobacter. E fezes com eosinófilos né, são indicativos de uma diarreia causada por alergia alimentar ou intolerância, né, algum componente da dieta. E se a gente relembrar, né, a patogênese da enterohemorrágica, a gente vai entender, né, o porquê que ela... por que tem sangue, mas não tem leucócito, tá? Como vocês estão vendo, gente, ela não vai ter leucócito, né, porque não existe invasão tecidual, tá? Vocês estão vendo a enterohemorrágica, ela chega lá em cima, vai aderir, né, à superfície ali do enterócito, e aí ela vai produzir a toxina Shiga, né? E a toxina Shiga, ela vai causar, na maioria dos casos, tá, gente, essa parte de cima aí, tá? A toxina Shiga vai entrar na célula, no enterócito, vai... o mecanismo de ação da toxina Shiga, né? É a parada da síntese proteica, vai matar uma célula, outra, vai matar, né, as células afetadas pela toxina, né, que entrar em contato com a toxina, porém não existe invasão tecidual, tá? Invasão tecidual pela bactéria, gente, ela vai causar um dano tecidual muito maior e, obviamente, é um sinal muito maior para um infiltrado inflamatório, tá? Essa parte de baixo aqui, tá, gente, onde vocês estão vendo, né, a toxina caindo na circulação e causando trombos, né, principalmente em vasos, né, de pequeno calibre nos rins. Essa é a parte da síndrome hemolítica urêmica, tá? Que é quando a toxina Shiga vai cair no sangue e vai ficar sistêmica. Tá? A síndrome hemolítica urêmica, tá, gente, é uma complicação da gastroenterite pela enterohemorrágica,
mas é a menor proporção dos casos, tá? Então, na maioria dos casos, a gente vai ver é, sangue, tá? Porque a toxina chega, vai matar os enterócitos, mas a gente não vai ver infiltrado inflamatório, porque ela não invade as células, né? Como a Shigella invade ou a enteroinvasiva, né? Faz. Bom, e antes de falar dos meios propriamente ditos, tá? Eu vou do que a gente vai fazer os plantios primários, né? Vou falar rapidinho dos caldos de enriquecimento. Tá? Esses caldos, gente, eles são usados para enriquecer, como o próprio nome diz, determinadas populações de bactéria. Tá? Então, como eu tenho um número muito pequeno de patógeno em relação à microbiota, eu vou tentar vamos dizer assim, né, uma aumentada na proporção do patógeno ali com esses caldos, tá? É, são principalmente esses três caldos, tá, gente? O caldo GN, que é Gram-negativo, ele é bom para enriquecimento de salmonella e shigella, tá, gente? Que ele possui manitol como fonte de carbono. E os coliformes, né, a grande parte, né, dos anaeróbios facultativos da nossa microbiota do intestino, eles não fermentam manitol. Então, por fermentar manitol, a salmonella e shigella são é, privilegiadas, né, e vão aumentar a densidade da sua população. O caldo selenito, gente, o selenito de sódio, ele é bom para salmonela, principalmente para salmonela. O selenito inibe os coliformes fecais, tá? E o caldo tetrationato, tá? Que é bom para algumas espécies de salmonela, tá, gente? Porque somente essas espécies salmonella são capazes de reduzir o tetrationato e eles usam isso para a produção de energia. E aí eles vão ser também privilegiados nesses caldos, tá? Embora, gente, isso ainda seja, eu vou falar com vocês, né, ele ainda é recomendado num protocolo básico de coprocultura, esses caldos eles estão sendo cada vez menos utilizados, porque eles não eu vou explicar para vocês como eles são usados, tá? Mas eles têm uma etapa a mais, né, para se fazer, então assim o trabalho não vale a pena pela recuperação a mais de bactérias, né, da amostra clínica, tá? E lembrando, tá, gente, que os caldos de enriquecimento são diferentes dos meios de transporte, né? O meio de transporte não tem fonte de carbono e nitrogênio. Aqui eu tenho fonte de carbono e nitrogênio. Eu quero enriquecer alguma população de bactéria específica ou as bactérias no geral de uma determinada amostra. Aí eu uso os caldos de enriquecimento. Esses aí são os específicos de coprocultura. E falando dos meios, né, propriamente ditos, que a gente vai fazer que faremos os plantios primários, né, da amostra, é, o, como vocês estão vendo aí, né, gente, o Macon aqui lá em cima, né, eu já falei com vocês, é um meio seletivo, né, para gram-negativos, tá? E que a gente vai ver também, ele é indicativo da fermentação da lactose, porém a gente tem outros meios, gente, o EMB, o HE, o SS e o AS-Camp ou o Carmali, que são meios, gente, muito seletivos, tá? Então a gente vai usar meios que são seletivos para determinados grupos bacterianos, né? Para quê? Para a gente conseguir isolar esse grupo no meio daquela confusão de bactéria que vai ser uma amostra de trato intestinal, tá? Então vocês estão vendo, gente, os meios, né? Eles vão ter determinadas especificidades, tá? Eu vou falar com vocês nos próximos slides. A gente vai ver esses meios rapidinho. O H-Macon que a gente já discutiu, né? Várias vezes. Eu coloquei para vocês, né? Só para relembrar rapidinho. Então ele tem o cristal violeta e sais biliares que vão selecionar negativamente, né? Ou inibir o crescimento das bactérias gram-positivas. A lactose como única fonte de carbono. E se a bactéria usa lactose e acidifica o meio, o vermelho neutro, que é o indicador de pH, vai virar para o rosa.
tá? Como em A aí na figura da direita, né? Que é uma figura de E. coli. E falando de uma bactéria não fermentadora de lactose, né? Ela não consegue usar a lactose, usa as fontes de nitrogênio, né? Como fonte de energia também, né? Os peptídeos, né? Que a gente tem aí as peptonas do meio, e utilizando os peptídeos ela vai liberar amônia, e a amônia vai alcalinizar o meio, o vermelho neutro vira com essa cor aí de palha, né, uma cor levemente amarelada aí, tá? Então no B, gente, seria uma Shigella ou uma Salmonella, falando especificamente, né, dessas bactérias mais prevalentes na nossa discussão dessa semana, né, elas virariam aí uma Concave ou palha. Outro meio que também é utilizado, gente, é o HEMB, né? O nome vem de eosina e azul de metileno, tá, gente? Que são dois corantes que estão no meio, como vocês podem ver aí embaixo à esquerda na composição, tá? Esses corantes, gente, a eosina e o azul de metileno, eles vão atuar no EMB como os sais biliares e o cristal violeta atuam no MACONC. Eles vão inibir o crescimento das bactérias gram-positivas. E aí também esses dois corantes, eles vão servir para indicar também a fermentação ou não da lactose, tá? Se a bactéria, como mostrado aí do lado, tá, gente? Se a bactéria ela consegue fermentar a lactose, vai cair o pH do meio, e aí nessa condição de pH baixo, a bactéria absorve esses corantes, né, uma parte dos corantes, tá? Então, e se a bactéria não usa lactose, vai usar as peptonas, né, vai alcalinizar o meio e não vai ter essa absorção, né, dos corantes. Então, como vocês podem ver aí à direita, né, bactérias que são lactose positiva, elas vão ficar com essa cor metálica, né, bem bonita, uma cor azulada, meio acinzentada também, meio iridescente, né, essa característica que ela incide a luz, né, ela reflete a luz diferentemente, dependendo do ângulo que você está. Tá? É um meio também muito utilizado, tá, gente, nos laboratórios, porém a seleção fornecida pela eosina e o azul de metileno, elas são mais fracas do que a seleção do cristal violeta e dos sais biliares, tá? Então esse meio, o MACONC, ele é um meio mais seletivo, né? Ele inibe mais as bactérias gram positivas. Agora, falando um pouco mais específico sobre os meios utilizados na coprocultura, o H. salmonella shigella tem como características, né? Ele é um meio seletivo para salmonella e shigella, tá? Então ele seleciona a salmonella e shigella positivamente, né? Em detrimento dos coliformes fecais presentes na nossa microbiota, né, do intestino. E como é que ele faz isso, gente? Pela presença, né, do citrato de sódio, coloquei aí destacado aí na fórmula, tá? Ele vai inibir os coliformes, concentrações de citrato mais altas inibem os coliformes fecais, tá? Além de ser um meio também que já tem, né, a mistura de sais biliares, e esse corante é o verde brilhante, tá? Então eles vão inibir gram-positivos. Então tem inibição de gram-positivos e de coliformes gram-negativos. Ele é um meio indicador da fermentação de lactose, assim como o MACONC, né? Eu tenho a lactose como única fonte de carbono e o vermelho neutro como indicador de pH, e ele é um meio indicador da produção de H2S. Como é que ele produz? Como é que ele indica isso, gente? O tiosulfato de sódio presente, né, ele vai fornecer o enxofre para a bactéria. Caso a bactéria faça o H2S, vai pegar esse enxofre, vai produzir o H2S, e o H2S produzido ele vai se combinar com os íons férricos, do citrato férrico aí na forma, e vai resultar num precipitado negro. Tá? Então a gente vai ver também a produção ou não de H2S.
Então, os resultados no HSS eles vão ficar desse jeito aí que eu mostrei para vocês, né? Mais abaixo eu coloquei, vocês estão vendo a colônia vermelhinha, fermentadora de lactose, fermentou, virou o pH do meio, ela vai ficar esse rosado, né? Na verdade, similar a uma conch, tá? Então, essa bactéria, essa colônia, né? Possivelmente, né? Proveniente de uma bactéria um coliforme da nossa microbiota. Lá em cima, gente, à direita, eu coloquei para vocês aí uma colônia de Shigella, tá? Então a Shigella cresce, não fermenta a lactose, então ela vira para essa cor palha, tá? E ela não produz o H2S, então não tem o precipitado negro. E que eu coloquei mais visível, né, na placa da esquerda, as várias colônias, né, com o precipitado negro. E se a gente olhar, por exemplo, na região, na primeira região ali do plantio semi-quantitativo, né, a gente vai ver uma região ali que a gente está vendo, onde não está com esse precipitado negro, tá? Essa região a gente vê que ela não tem a cor é, é, rosada, né, das colônias fermentadoras de lactose. Então, ela é uma não fermentadora de lactose e produtora de H2S, tá? Provavelmente uma salmonela. Então, com os resultados desse meio, eu já consigo diferenciar, né, esses três grupos, né, de enterobactérias. Outro meio utilizado também é o H-Rectoin enteric, o HE, o agar entérico de Rectoin. Esse meio, gente, é um meio moderadamente seletivo para Salmonella e Shigella. O que você quer dizer com isso, Bruno? Que esse meio, né, ele vai ter a inibição pelos sais biliares dos gram-positivos, tá? Só que a concentração de sais biliares nele, gente, é menor se comparada, né, aos outros componentes, em proporção aos outros componentes, e essa redução dos sais biliares reduziu a inibição que esses sais biliares tinham, principalmente na Shigella. Tá? Então ele é um meio que foi um dos primeiros meios, tá, gente, usados em coprocultura, tá? Então ele tem uma boa recuperação de Salmonella e Shigella, porém a inibição dele dos coliformes ele vai basear só nessa proporção dos sais biliares. Os coliformes são mais resistentes, né? Então se eu tenho por viver no intestino, né, vão ter contato com esses sais biliares. Então, quando eu tenho concentrações maiores, né, dos sais biliares, eu vou acabar selecionando bactérias mais resistentes, né, os coliformes. Então, essa redução, ela é um único fato que vai ajudar a selecionar a Salmonella e Shigella. Por isso que ele é moderadamente seletivo, né? Os coliformes conseguem crescer bem nele. E ele vai ter também a indicação da fermentação da lactose, sacarose e salicina, que são as três fontes de carbono, tá, gente? Salmonella e Shigella não fermentam, a E. coli fermenta, coliformes fermentam, né? E o citrato de amônio férrico e o tiosulfato de sódio, tá? Eles vão ser presentes também para indicar a produção de H2S, assim como no HSS. Então o resultado ficaria assim, tá, gente? Colônias de coliformes, né? Fermentadores de lactose, eles vão virar para essa cor mais um laranja, né? Pela produção de ácido, pela fermentação dos açúcares, tá? A Shigella e a Salmonella não fermentam nem a lactose, nem a salicina e nem a sacarose, então elas vão utilizar compostos de peptídeos, né? E vão alcalinizar o meio, não vai virar para essa cor, tá? A Shigella, né? Ela não produz H2S, então ela só vai ficar mais ou menos nessa cor do meio, colônias transparentes. E a Salmonella, ela vai crescer, não vai virar a cor do meio, porque ela não fermenta, porém vai ter o precipitado negro da produção de H2S. Os outros dois meios que eu mostrei para vocês naquela tabela, né, eram o agar Carmali e o agar Camp, né, ambos seletivos para o Campylobacter. Campylobacter, gente, é um caso até mais complicado, tá? Porque é uma bactéria que tem um crescimento muito lento, tá? É uma bactéria extremamente fastidiosa,
né? Ele é um bacilo gram-negativo curvo, né? Então, assim como outros bacilos gram-negativos curvos, né? Ele é uma bactéria muito fastidiosa, precisa de muito nutriente e demora muito a crescer. Então, vocês estão vendo aí os meios para o Campylobacter, tá, gente? Eles vão ser meios muito ricos e muito seletivos, né? Vocês vão ver, por exemplo, o Agar carmale, né? Ele tem o carvão ativado, né? Por isso que ele tem essa cor mais escura. O carvão ativado vai absorver substâncias tóxicas, perdão, da amostra. Tem a emina como suplemento, né? Nutricional. É, e Além disso, tá, gente, ele tem, como vocês estão vendo aí nos suplementos, né, você tem que misturar os suplementos para fazer o meio final. Ele vai ter vancomicina, né, que é um antibiótico específico de gram positivos, tá? Ele vai ter a anfotericina B, que é antifúngico, e ele vai ter a cefoperazona, que é uma cefalosporina, vai pegar gram positivo e gram negativo, tá? Então ele tem é um meio muito rico e muito seletivo, né, para a presença desse monte de antibióticos. E aí a incubação, tá, gente, é feita de 48 a 72 horas, né, pelo crescimento lento, a 42 graus, que é a temperatura ótima de crescimento do Campylobacter, tá? E aí ajuda também a inibir o crescimento de outras bactérias que crescem em temperatura mais baixa, temperatura ótima, né? E a atmosfera é de microaerofilia, tá, gente? Concentração de oxigênio abaixo da concentração atmosférica. E após o crescimento, né, se a bactéria tiver ali o Campylobacter, ele vai ter esse crescimento aí que eu mostrei para vocês à direita, tá? Ele vai formar essas colônias, né, cinzas, tá? É, e que vão ser bem características, né, do crescimento do Campylobacter nesse meio. O outro agar seletivo do Campylobacter, né, o BD o agar camp, né, o agar Campylobacter. Ele vai ter, gente, vocês estão vendo aí uma base rica, né, com peptídeos, né, hidrolisado de caseína, extrato de levedura. Ele vai ter uma base rica que a gente adiciona sangue de cavalo, tá? 7%, que é uma concentração um pouquinho maior do agar-sangue, que a gente adiciona 5%. Então ele é um meio que assemelha-se ao agar-sangue, tá, gente? Então é um meio muito rico. E como vocês estão vendo aí também, ele vai ter vancomicina, de gram positivo, né? Tem o trametopim, que inibe os dois, gram positivo e gram negativo, e a polimixina B, que inibe a gram-negativos, né, um antibiótico específico de gram-negativo. E aí vocês estão vendo ao lado, né, a incubação também é feita de 48 a 72 horas, 42 graus em microaerofilia, tá? E o crescimento, gente, no Campylobacter desse agar, né, vocês estão vendo aí, ele vai formar colônias muito pequenininhas, tá, gente? É, Também com essa coloração, uma coloração puxado assim para o cinza, tá, gente? E colônias menores aqui do que ele geralmente faz, né, no, no Agar Carmale, tá? Porém, esse meio é muito bom, né? O Agar Camp, ele é muito bom para o isolamento, essas bactérias, né? Tem uma taxa de isolamento muito boa. Ele tem uma base um pouco mais rica, né, do que a base do Carmale. Bom, e aí vocês, né, depois de ver esse tanto de e-mail, devem estar se perguntando aí, né? Então, quais patógenos eu tenho que pesquisar, né? Eu vou pesquisar todos esses possíveis patógenos, né, de gastroenterites. Não, não precisa, tá, gente? O, Quando, né, não houver nenhuma especificação, tá, no pedido médico, a gente vai fazer o seguinte, né? Pessoas maiores de 1 ano, a gente pesquisa Salmonella, Shigella, a Aeromonas, Plesiomonas e Yersinia, tá? São três enterobactérias também, tá? A gente um pouco menos prevalentes, mas acontecem, né? É, E também fazer uma cultura para Campylobacter, tá? Então seria Salmonella, Shigella, Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia, Campylobacter, no caso de fezes com sangue, eu vou pesquisar E. coli enteromorrágica, tá? Que causa diarreia nessa faixa etária, né? Maiores de 1 ano.
Em coprocultura até 1 ano, tá, gente? Considera-se a rotina, a salmonela, shigella, as E. colis, tá? E eu vou incluir as E. colis, né? Que são essas que a gente chama de diarreia do viajante, né? Que vão acometer ou pessoas, né, de regiões endêmicas que ainda não tiveram contato, tá? Ou seja, crianças novas, ou pessoas que vieram de lugares não endêmicos, né? Por isso que eles ficaram conhecidos como diarreia do viajante. Então, se for menor de 1 ano, eu vou incluir as E. colis, EPEC, EIEC e a enterohemorrágica, e vou incluir também a Yersinia, Aeromonas e Plesiomonas, tá? Na minha rotina. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bom, então, basicamente, a coprocultura, né, que seria esse processo, eu vou fazer esse organograma aí, né, mostrado. Esse organograma a gente é do livro da Carmen Oplustil, né, de microbiologia clínica, de procedimentos, né, um livro muito bom. Então, coloquei essa tabela aqui, né, copiei do livro. Então, vocês estão vendo aí, né, eu vou ter as fezes, tá? As fezes eu vou fazer, né, as fezes, o plantio semi-quantitativo, tá, gente? Nessa linha do meio, né, eu vou fazer o plantio semi-quantitativo numa conca, que é o MC, e ela recomenda pelo menos, né, uma rotina mínima o SS, tá? Então, pelo menos uma conca e SS juntos, tá? Você pode adicionar aí também o HE, né, para melhorar o isolamento de Shigella, mas geralmente os laboratórios, até pela questão de redução, né, de produtos, reagentes utilizados, né, eles ficam com esses dois meios, né, que são os mais seletivos. Na verdade, né, o Macron que é bem menos seletivo que o SS, mas o Macron que é bom para isolar gram negativo, o SS é bom para isolar salmonella e shigella especificamente, tá? Vou incubar, gente, nesse caso a 35 graus por 24 horas, tá? Depois dessas 24 horas, se eu tive o crescimento, eu vou pegar as colônias suspeitas, né? Então vou ver lá, colônia produziu H2S, não produziu, fermentou, não fermentou, tá? E aí eu vou passar para o Rugai ou o EPM-Mille, né, são aqueles meios, né, que vão fazer várias provas bioquímicas em um tubo só, que são usados para identificar as enterobactérias, tá? Então, depois de mais 24 horas de incubação, você vai ver os resultados, né? Faz a soroaglutinação geralmente, tá? Aglutinação em látex, tá? E reporta o resultado. Paralelamente a isso, tá, gente? A gente vai fazer também o plantio primário semi-quantitativo no Agarcamp ou Carmale, tá? E aí eu vou incubar, né? Lembrando, um tempo maior, a temperatura é maior, 42 graus, né? Eu tenho que ter uma estufa à parte para isso, e no ambiente de microaerofilia, tá? Que eu posso conseguir com a jarra, aquela jarra com a velinha, tá? Eu consigo esse ambiente de microaerofilia, tá? Eu vou incubar ele por mais tempo, né? E vou ver depois se houve crescimento ou não, tá? E também a parte que está mais à esquerda de vocês aí, né? Que é a parte do caldo de enriquecimento, tá? Então, paralelo ao plantio, né? Nas placas do agar, no Maconca e no SS, eu pegaria de 3 a 4 alçadas, né, das fezes, colocaria nesse caldo de enriquecimento, incubaria de 12 a 18 horas e depois faria o plantio semi-quantitativo desse caldo no HSS, tá? Ou seja, eu vou enriquecer um pouco minha amostra e depois eu boto ela no meio seletivo para selecionar Shigella ou Salmonella, tá? É uma alternativa, tá, gente, para a gente conseguir aumentar a taxa de isolamento das bactérias, tá? Mas como eu falei para vocês, alguns laboratórios viram empiricamente que isso não estava aumentando a taxa de isolamento, né? Então essa parte do caldo de enriquecimento não está sendo feita mais, mas ainda, né, oficialmente faz parte da rotina, tá? E aí depois do SS, né, eu faço a identificação do mesmo jeito, tá? Se eu não tive crescimento, né, no Maconca, no SS, nem no SS depois do caldo de enriquecimento, e tive crescimento, né, no Agarcamp ou no Carmale, indicativo de Campylobacter, eu faço um GRAM, tá? E testes para identificação, né, principalmente o teste de Purato, que é um teste que ajuda junto com a morfologia a identificar o gênero Campylobacter, e depois eu faço outras provas, tá?
E está mostrando aí, gente, né, no organograma passado, né, mostrando que após a identificação das enterobactérias, né, no caso do crescimento macônico e ISS, através do Rugai, APMI, né, fazendo esses testes fenotípicos. Eu vou depois também necessitar a gente fazer umas sorotipagens por aglutinação, tá? Para identificar os sorotipos, né, dessas bactérias, ou subespécies, ou espécies mesmo, tá? Eu estou mostrando ao lado esquerdo aí, vocês estão vendo um princípio, né, desse teste, né? Então é uma bolinha de látex, né, que é ligada a vários anticorpos monoclonais que vão reconhecer, ou policlonais, né, que vão reconhecer um antígeno específico ou mais de um antígeno na bactéria, tá? Nesse caso, na bactéria. E aí, se a bactéria está, né, se a bactéria que eu estou isolando, né, é a mesma bactéria ao qual, né, esse anticorpo ligado à bolinha de látex se liga, né, eu vou ter a ligação do anticorpo ao antígeno da bactéria, e como vocês estão vendo aí, né, uma bolinha de látex, né, está ligada a várias bactérias através dos anticorpos, assim como uma bactéria também está ligada a várias bolinhas de látex através dos seus diferentes os antígenos, né, posicionados em porções diferentes da célula. E o que, que isso vai fazer, gente? Vai formar uma rede. Né? Então forma uma rede, essa rede ela começa a ficar macroscopicamente visível, né? Formando esses grânulos aí no teste que eu estou mostrando ao lado aí. Ó. No caso é um teste de uma E. coli enterohemorrágica, né? Que é o antígeno O157 e o H7, tá? Na verdade, existem outras enterohemorrágicas, gente, com outros tipos de antígeno O e H, mas a grande maioria das linhagens tem o O157 H7, tá? Então, esse aí é um teste positivo, né, para a Escherichia coli enterohemorrágica. E lembrando dos antígenos desses antígenos que a gente usa para tipar, né, gente? O antígeno K é o antígeno da cápsula, né, o açúcar da cápsula, na porção externa da célula. O antígeno O é o LPS, tá? O LPS é formado pelo lipídio A e o polissacarídeo O, tá? Então o antígeno O é a porção polissacarídeo do LPS e o antígeno H é a flagelina, tá? A proteína do flagelo. Então, por diferenças, né, antigênicas nessas moléculas, eu consigo tipar as minhas bactérias. No caso da, da E. coli, tá, gente? Se eu isolo uma E. coli, né, causadora de gastroenterite, então eu tenho aí os sorotipos, né? Basicamente eu vou diferenciar entre a EPEC, a enteroinvasiva e a enterohemorrágica, tá? São essas que eu consigo diferenciar pelos antígenos. A enteroaderente, tá, gente? Como vocês estão vendo aí, eu faço um ensaio mais complicado, que não é feito em rotina, né? Que é um ensaio de aderência às células em cultivo celular, tá? E a ETEC, se eu tenho uma suspeita de ETEC, né, eu tenho a pesquisa da produção da enterotoxina, né, a termolab e a termoestável, tá, da enterotoxigênica. Porém, a grande maioria, né, vai cair aí nesses primeiros, a enteropatogênica, a enteroinvasiva e a enterohemorrágica. Né? Então, eu consigo diferenciar essas subespécies, né, ou linhagens de E. coli. No caso da E. coli enterohemorrágica, gente, eu tenho um teste que eu posso fazer também posterior, que me ajuda a diferenciar, tá? Que pesquisadores durante o tempo viram que as E. colis, as linhagens da enterohemorrágica, né? Elas não conseguem utilizar o sorbitol como fonte de carbono. Tá? E as linhagens de E. coli comensais, tá, gente, ou que não sejam enterohemorrágica, né, por exemplo, a enteropatogênica, todas as outras E. colis, a não ser a enterohemorrágica, conseguem fermentar o sorbitol. Tá? Então eu posso pegar esse agar macunca que tem sorbitol em vez da lactose, como fonte de carbono, e
eu consigo ver, né, o crescimento aí do lado, né, de uma E. coli não entra hemorrágica, fica rosinha, né, fermentou o sorbitol, perdão, e a entra hemorrágica, vocês estão vendo aí, fica com a cor de não fermentador, né, a cor palha. Então eu consigo também, mais um teste que eu consigo para identificação da enterohemorrágica. No caso da salmonela, eu vou usar também os antígenos para separar aí as espécies, né? Na verdade, são sorovariantes, né? As espécies, a espécie, né? Todas as linhagens pertencem à espécie Salmonella entérica. E eu coloquei negrito, né? Que tem na salmonela um antígeno específico, que é o antígeno VI, que é um carboidrato de superfície, tá, gente? É um antígeno que fica como se fosse por cima do LPS, no caso da salmonela, tá? E esse antígeno, gente, ele é importante porque ele está presente somente nas linhagens tifoides, né, que causam a febre tifoide, né, que é a manifestação sistêmica, né, a bactéria nessa manifestação diferente da salmonelose mais comum, que é restrita, né, a salmonelose ao intestino. No caso da febre tifoide, a bactéria cai no sangue, você tem bacteremia e espalhamento para vários órgãos do corpo, tá? Então, eu consigo, se eu pego o VI, eu sei que é uma linhagem tifoide, aí posso separar as linhagens tifoides aí com os antígenos O, né, e os antígenos flagelares com os O, antígenos O, eles ajudam a identificar as não tifoides, tá? No caso da Shigella, a gente tem a diferenciação das espécies mesmo, né, e de sorotipos dentro da espécie, mas aqui que eu fico sabendo se é uma Shigella dysentery, Flexneri, Aboide ou a Sonei. E lembrando, né, que a dysentery ela é a mais grave, tá, de todas, porque ela produz a toxina Shiga, né, assim como a E. coli entra hemorrágica. Então, eu falei ali, gente, se eu tiver crescimento, né, numa Conquer, no SS, eu vou passar, replicar para o TSA, Maconquer, fazer todo aquele procedimento que a gente discutiu lá nas enterobactérias, tá? Rugai, EPM, milho, identificar essas bactérias. No caso de eu observar, né, de observar crescimento no agar carmalho ou no agar campus, agares específicos, né, da Campylobacter, tá, gente? Eu vou fazer, primeiro eu faço um gram modificado, tá, gente? Que eu só uso a safranina, já vou para a etapa da safranina, já sei que é um gram negativo, eu só quero ver morfologia, né? E aí eu tenho que observar essa morfologia aí, né, de bacilos, com grande pleomorfismo, né? Apresentando, você tem bacilos pequenininhos ali, a gente pode até chamar de cocobacilos, né? Quase uma vírgula mesmo, até bacilos bem longos, né, mostrando a curvatura bem característica, tá? Então, além de fazer esse grão modificado, né, para eu ver a morfologia, eu vou também posso fazer as provas aí, né? Vou fazer as provas para identificação da espécie do Campylobacter, né? Catalase, crescimento a diferentes temperaturas, como vocês estão vendo aí, né? Ele não consegue crescer numa conque, tá? Embora seja um gram negativo. E aí eu identifico o Campylobacter. Bruno, né, o agente etiológico forem outras bactérias, né? Você mostrou lá para a gente lá no início, né, que era para pesquisar outras bactérias como Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas, né? Como é que eu faço se forem essas outras bactérias? Bom, gente, nesse caso, né, de um agente etiológico ser essas outras bactérias, todas elas a gente consegue crescer numa conque, tá? Então vão crescer, né, numa conque lá naquela primeiro cultivo. E por isso que é importante também, né, manter uma conque, né, mesmo que seja muito mais prevalente a Shigella, a Salmonella,
o Macon, que ele também consegue permitir o crescimento dessas outras bactérias, tá? Essas que eu vou falar, gente, Yersinia, Aeromonas e Plesiomonas, todas elas faziam parte da família Enterobacteriaceae, tá? E agora elas fazem parte da ordem Enterobacterales, a família é Yersineaceae, Aeromonadaceae e Plesiomonadaceae, tá? A Yersinia enterocolítica, gente, bem bonitinha as colônias, ela tem uma colônia com centro vermelhinho, tá? Laranja, alaranjado aí, e vocês veem, né, que ela é uma não fermentadora de lactose, né? Você vê que só o centro ele tá esse laranja, na verdade, é por causa da bactéria, tá? Você vê que a colônia ela é translúcida para o palha, tá? Então essa aí é a Yersinia enterocolítica. A Aeromonas também vai crescer, né? A Aeromonas hidrófila é a espécie mais comum, tem outras espécies também, formando essas colônias, gente, chatas, né? E grandes, que tem uma pequena protuberância no meio ali, né? Elas são umbilicadas. E também não fermentadoras de lactose, né? Como vocês podem ver, essas duas figuras aí no Aeromonas, no Agar macaconii, tá? E para finalizar, Plesiomonas, que é a Plesiomonas shigelloides, né, que é a única espécie do gênero, tá? Então vocês estão vendo aí, ela vai crescer, né, com colônias também lactose negativas, né, bem mucoides. O importante, tá, gente, é que eu vou ter essas colônias isoladas numa conch, né, do meu plantio primário. Então, mesmo que não seja uma salmonela, uma shigella, né, eu ainda consigo identificar essa bactéria. Outros meios possíveis, tá, gente, para usar também, que provavelmente vocês vão ouvir falar, tá, mas não são os mais importantes, são esses que eu falei antes. Esse agar xilose lisina desoxicolato, né, que é o agar XLD, tá, ele é um agar também, gente, seletivo para salmonella e shigella, tá? E tem o mesmo princípio do HSS, tá? Então vocês estão vendo na figura de cima as colônias amarelinhas, né? São colônias de coliformes, né? Fermentadores de lactose. E as colônias com precipitado negro, né? São colônias de salmonella. E abaixo vocês estão vendo o HXLD, as colônias de shigella, tá? Não fermenta lactose e não produz o H2S. Esse outro meio, o HTCBS, gente, é o tiosulfato citrato bilissacarose, que é um meio específico para isolamento de víbrio, tá? O víbrio cólera, o víbrio para hemolíticos, tá? Que são as bactérias agentes causais, né, da cólera, tá? Então vocês estão vendo aí, gente, que esse meio ele vai ter também o citrato de sódio para inibir coliformes, ele vai ter sais biliares para inibir os gram-positivos, ele vai ter também, tá, os indicadores de pH, tá, gente? E a sacarose, né, como única fonte de carbono. E aí o que vai acontecer? O víbrio cólera é capaz de crescer e fermentar a sacarose, então vira para esse amarelinho, e o víbrio para hemolíticos não consegue fermentar a sacarose e usa os compostos de nitrogênio, alcaliniza o meio, né, e ele fica com essa cor mais escura, parecendo com a do meio. Tá? Esse é um meio específico, né, seletivo para o víbrio, né, vibrio cólera. Porém, o víbrio vai crescer também, gente, no agar macaconii, tá? Estou mostrando para vocês aí uma, uma plaquinha, né, com crescimento do víbrio cólera, tá? É o agente causal da cólera, mais comum, né? O para hemolíticos também pode causar, mostrando que ele cresce também bem no macaconii, não fermentador de lactose, né? E que no GRAN, vocês estão vendo aí na setinha, né? Ela é um bacilo, né, gram-negativo, levemente curvo, tá, gente? Ela não chega a fazer aquela formato helicoidal do Campylobacter, tá?
E aí, no caso do Clostridium difficile, tá, gente, a colite pseudomembranosa, né, que tem uma epidemiologia toda particular, né, associada ao uso de antimicrobianos, é, e vai causar, né, pessoal, uma diarreia aquosa bastante profusa, tá? A gente faz para o diagnóstico a pesquisa de toxinas, né, do Clostridium difficile, é um ELISA indireto, né, vai ter um anticorpo, reconhece o antígeno, se esse estiver presente, né, nas fezes, na suspensão que deve ser feita, né, e depois você vem com outro anticorpo que vai marcar e você tem a produção da cor, tá? Aí ele pesquisa as duas toxinas principais, né, do Clostridium difficile, que é a toxina A e a toxina B. E por último, mas não menos importante, né, os laudos, tá, gente? É muito importante a gente no laudo especificar o que foi pesquisado, tá? Então eu não posso falar não houve crescimento de micro-organismos na amostra analisada e pronto, tá? Eu tenho que especificar o que eu pesquisei, tá? Então se eu fizer aquele organograma, né, que eu mostrei para vocês, e tiver um resultado negativo, né, eu vou falar, não houve crescimento de enteropatógeno na amostra analisada. Observação, foram pesquisadas salmonella, shigella, as E. coli enteropatogênicas, né, citar os sorogrupos, se você pesquisou, E. coli enteroinvasiva, aeromonas, plesiomonas e Yersinia, tá? No exemplo 2, né, o resultado não houve crescimento de salmonella, shigella, E. coli enteropatogênica, E. coli enteroinvasiva e outros grupos analisados, tá? Eu até prefiro esse segundo exemplo aí porque ele é mais direto, né? Então ele vai ele é mais facilmente entendido, né? E no caso do resultado positivo, tá, gente? Houve crescimento de salmonela, tá? Eu não quantifico, não preciso nada, presença ou ausência, tá? E eu falo nessa amostra pesquisada, também sempre especifico, tá? E no caso, tá, gente, do médico ter especificado inicialmente, tá? Falou, ó, tem um, né, eu quero fazer uma pesquisa de víbrio, né, porque o paciente teve em outras regiões da América Latina em que o víbrio ainda é endêmico. Então aí eu falo no resultado, né, o resultado específico, pesquisa de víbrio, não houve crescimento de víbrio, espécies de víbrio, né, ou houve crescimento de espécies de víbrio, cólera ou víbrio para hemolíticos. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.